Olá a todos e todas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conceituando a Interseccionalidade, produzido por estudantes da primeira fase do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Florianópolis. Um trabalho sobre gênero e raça da disciplina de Antropologia. Somos Priscila Schneider, Tatisa Curucci e eu sou Suelen Vieira. E nossa convidada de hoje é a professora Marjorie Nogueira Chaves, da Universidade de Brasília. Ela é ativista feminista negra, doutoranda em política social e mestra em história pela Universidade de Brasília. Ela é também coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra e pesquisadora do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros. Tem experiência na gestão de políticas públicas de promoção da igualdade racial, em consultoria nas temáticas racial e de gênero, e reconhecida produção técnica como facilitadora de oficinas, cursos e palestras. Seja muito bem-vinda à nossa conversa, Marjorie. É um prazer tê-la aqui conosco. Já fizemos uma breve apresentação sua, mas gostaria que você mesma também se apresentasse a todos. Pode ser? Claro. Então, como já foi dito, meu nome é Marjorie Chaves. Antes de qualquer outra coisa, minha experiência é atravessada por essa experiência diaspórica, né? Sou mulher preta em diáspora. Isso significa que as nossas referências, né, as referências de mulheres negras nas Américas, elas têm um fundamento desde Áfricas. Então, é a partir desse lugar que eu falo, é a partir dele que eu me construo enquanto sujeito e construo também enquanto produtora de conhecimento. Obrigada, professora. Então, hoje a conversa vai ser sobre interseccionalidade. A gente vai conceituar e exemplificar a interseccionalidade. E para isso é importante começarmos falando sobre o surgimento do feminismo negro. O feminismo hegemônico via a mulher enquanto um sujeito único, independente de suas experiências. Um exemplo disso é a luta pela inserção da mulher no mercado de trabalho, desconsiderando a mulher negra e o período de escravidão. Comecemos falando do feminismo negro nos Estados Unidos. Trouxemos aqui alguns nomes de autoras e personalidades que já estavam falando de interseccionalidade antes mesmo desse conceito ser sistematizado. Por exemplo, podemos destacar Sojourner Truth, com seu discurso Eu Não Sou uma Mulher, em 1851. Trata-se de uma mulher negra que viveu a escravidão e que adiantou questões que apenas mais tarde o conceito de interseccionalidade iria elaborar. Outras autoras são Angela Davis, Bell Hooks e Audre Lorde, que abordava, além dos marcadores de gênero e raça, também o marcador de sexualidade, ao falar do lugar de uma mulher negra e lésbica. Agora, trazendo um pouco aqui para o Brasil, assim como as norte-americanas, as autoras brasileiras também já estavam falando sobre interseccionalidade antes mesmo desse conceito ser sistematizado. Algumas autoras são Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Neuza Santos Souza, Luísa Bairros e Sueli Carneiro, que falou em enegrecer o feminismo. Sueli Carneiro nos diz: quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? É interessante a gente entender que é uma perspectiva muito moderna, né, dessa organização, desse tipo de organização de mulheres negras. Então, quando a gente fala em feminismo negro, a gente está falando de um referencial contemporâneo, né, se desenvolveu e se transformou não só numa prática social, mas também numa forma de produção, num campo de conhecimento, né, que é a epistemologia feminista negra, muito recente, né, principalmente, né, ela se consolida no século XX. Mas aí, quando a gente fala das ações políticas das mulheres negras, a gente vai, então, rememorar organizações de mulheres e a própria forma como as mulheres agiam e se organizavam politicamente desde África. Então, eu sempre costumo dizer que o feminismo negro ele não nasce ele não é uma dissidência
do feminismo hegemônico, ele não é um braço do feminismo hegemônico. Talvez a opção por se escolher o nome feminismo negro, ele tenha mais a ver com uma expressão didática desse tipo de organização contemporânea. Mas se a gente for pensar nesse histórico de ação política de mulheres negras, elas têm uma origem nas tradições africanas. Né? Por exemplo, quando a gente fala do conceito de Yalodê, eu sempre trago a ideia de Yalodê, né, que é um termo de origem africana, na tradição iorubá. Ela é uma definição cultural e política dessas ações de mulheres negras e que chega aqui nas Américas através da tradição oral. Então, disse as histórias, né, a memória iorubá, que a primeira Yalodê desta terra foi Oxum. Ela tinha esse título de Yalodê. E o que é a Yalodê? A Yalodê, ela se refere à representante das mulheres. É aquela que fala por todas, é aquela que participa das instâncias de poder. Então, no Brasil, a Yalodê é percebida em qualquer comunidade negra onde mulheres assumem papel de liderança e empreendem lutas por melhores condições de vida. Então, isso não é novo. Se a gente for pensar, a gente está falando de ações e organizações de mulheres que remontam ainda ao período de colonização, né? A esse período tão violento que foi a colonização, houveram resistências e as mulheres negras foram fundamentais nesse processo. É importante a gente pensar o quanto que, para a gente chegar, né, à ideia de interseccionalidade, ela como uma prática política, ela como uma ferramenta analítica engajada, que é o que eu costumo dizer, houve manifestações de interseccionalidade na própria organização de mulheres negras, né? Muito antes desse movimento feminista hegemônico, contemporâneo, as mulheres negras entendiam que havia uma diferença na sua forma de ser interpretada como mulher. Né? Você trouxe a Sojourner Truth aqui com o seu discurso, né? A Sojourner Truth ela foi muito importante. Isso a gente está falando de século XVIII ainda. Ela nasce no século XVIII, né? Então ela tem uma atuação já no século XIX. E a Sojourner Truth ela questiona em Não Sou Uma Mulher, né? Que é o título que foi dado ao seu discurso, mas em tese o seu discurso fala justamente desse lugar do ser mulher. A ideia do ser mulher em sociedades ocidentais, patriarcais e brancas como a nossa, ela foi construída a partir de uma ideia de inferioridade das mulheres, a partir de uma ideia de fragilidade, no qual as mulheres elas não podiam ser agentes de si mesmas, mas receber uma espécie de proteção paternal que, na verdade, as subjugava. Então, quando a gente parte desse referencial, ele não corresponde às mulheres negras, nem nas nossas referências desde a África, muito menos nas nossas referências nas Américas, se a gente for pensar a experiência da escravização. Porque a gente está falando de mulheres que trabalhavam em lavouras. As mulheres negras elas não trabalhavam só no serviço doméstico dentro da casa. Grande parte, talvez a maioria das mulheres, elas trabalhavam também nas lavouras. Sejam as de algodão, né, como aconteceu nos Estados Unidos, sejam nas lavouras de café, aqui no Brasil e outras regiões da diáspora. Isso significa que elas eram tratadas como os homens. Os seus corpos, eles eram considerados corpos tão aptos ao trabalho braçal quanto dos homens. Então significa que essa construção do ser mulher é completamente diferente, até porque a experiência das mulheres negras das Américas é a experiência do trabalho. Sendo a experiência do trabalho, não houve nenhum momento em que as mulheres negras, precisaram ir às ruas para trabalhar, ocupar o espaço público. Muito pelo contrário, ainda na colonização, mulheres negras já ocupavam as ruas, com diferentes trabalhos, sejam lavadeiras, quituteiras, até mesmo prostitutas. Então elas conheciam as ruas como as mulheres brancas não conheciam. Então essa é uma experiência fundamental para a gente pensar como funcionou as organizações de mulheres negras. E aí a gente chega no primeiro coletivo que utilizou o feminismo negro, que utilizou o Black Feminism, que foi o coletivo Combahee River. O coletivo Combahee, ele é um coletivo que nasceu na década de 70 em Boston. Ele foi fundado pela ativista Barbara Smith. E esse nome é justamente em homenagem a Harriet Tubman, que no século XIX foi responsável pela libertação de centenas de escravizados e escravizadas, inclusive perto desse rio, que é o rio Combahee.
na Carolina do Sul. Então, esse coletivo, ele funda, em 1977, ele publica um documento que é fundamental na história do feminismo negro, que utiliza esse nome, né? Denunciando esse racismo presente no feminismo hegemônico. E aí é muito interessante para a gente perceber que essa experiência, embora localizada nos Estados Unidos, ela é uma experiência da diáspora. Ou seja, nós, mulheres negras, nas Américas, compartilhamos de experiências muito próximas, que se diferenciam, obviamente, em termos de território, em termos culturais, mas essa experiência do tráfico, da exploração dos corpos, da escravização, da colonização, ela é própria de mulheres negras em toda a diáspora. Então, por isso que a gente compartilha dessa mesma perspectiva. Professora, eu gostaria que você falasse também sobre utilizar de maneira equivocada a terminologia feminismo interseccional e as consequências disso. Na verdade, essa é uma perspectiva muito própria minha. Pode ser que outras mulheres negras não tenham a mesma concordância com essa minha perspectiva. O que eu acho que a interseccionalidade, que é fundamental a gente pensar, é que a interseccionalidade, ela foi sistematizada por mulheres negras, pensada, né, e tem sido trabalhada por mulheres negras. Essa é uma característica da interseccionalidade que precisa ser dita. Embora a interseccionalidade ela seja uma ferramenta para pensar diferentes marcadores sociais, ela tem uma relação com a análise do racismo enquanto um problema que atinge toda a sociedade, especialmente mulheres e homens negros. Até porque nós não excluímos os homens negros dos nossos discursos. Quando mulheres negras organizadas definem suas demandas, elas estão falando de demandas comunitárias, elas estão falando de demandas da sua comunidade. Então, elas lembram, por exemplo, o encarceramento em massa que atinge a maioria dos seus companheiros, dos seus pais, dos seus filhos. Elas falam também da forma como a violência policial, essa violência institucionalizada, ela tem atingido os seus companheiros, ela tem atingido os seus filhos. A gente tem um problema seríssimo no Brasil, por exemplo, de morte por homicídio que atinge a juventude negra, né? E isso é uma forma de comprometer o futuro de uma comunidade. Também é importante considerar. E no que se refere à própria prática da interseccionalidade, né, enquanto um conceito que também é político, a interseccionalidade ela é praticada pelas mulheres negras muito antes da terminologia. A gente percebe isso, por exemplo, no próprio discurso de Lélia Gonzalez, né, quando ela desenvolve seu pensamento aqui no Brasil, ela tem a preocupação de dizer o quanto que essas organizações de mulheres excluíram as experiências de mulheres negras. E quanto também o movimento negro ele precisa falar das demandas das mulheres. Então, isso é interseccionalidade muito antes de ser utilizada essa terminologia. É importante que a interseccionalidade ela tenha alcance um amplo conhecimento, isso é importante para nós, para a gente pensar nossas experiências, para a gente pensar outras ferramentas também de análise do social, mas é importante destacar que há um movimento muito complicado nos últimos anos, que é a apropriação do termo, e a utilização do termo interseccionalidade sem citar como esse termo foi construído e por que ele existe. Esse é um problema, porque acaba tirando a potencialidade do termo. A partir do momento que você não conta o seu histórico, que a gente não fala de onde ele veio, a gente acaba generalizando um significado que a interseccionalidade não tem. Então, aí eu vou dar o exemplo, né? Muitas feministas negras falam assim, eu sou feminista negra e interseccional. Eu entendo que a interseccionalidade ela é um ponto fundamental do próprio feminismo negro. Ela é fundante do feminismo negro. Então, eu não preciso dizer que o feminismo negro é interseccional. A interseccionalidade ele faz parte da sua própria Constituição.
Então, quando eu falo, por exemplo, em feminismo interseccional, que não é uma invenção das mulheres negras, as mulheres negras, além de outras formas de organização, elas também constituíram o feminismo negro. Então, quando eu falo, por exemplo, de Audre Lorde, quando eu falo de Angela Davis, quando eu falo de Sueli Carneiro, quando eu falo de Lélia Gonzalez, eu não me refiro a elas como feministas interseccionais. Eu me refiro a elas como feministas negras, que utilizam a interseccionalidade como uma ferramenta política e de análise social. Isso significa, então, que muitas vezes falar de feminismo interseccional, pura e simplesmente, ele esvazia o conteúdo de raça que esse termo traz. Então, essa é a minha crítica. E tem sido utilizada por muitas mulheres, inclusive mulheres brancas que se dizem feministas interseccionais. E tudo bem, eu não vejo um problema, né, porque os feminismos, de maneira plural, se refere a suas diferenças, experiências e construções que também são históricas. Mas aí eu não posso esquecer que, de fato, nós somos feministas negras. Eu sou uma feminista negra e não preciso dizer que sou interseccional. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar criticamente a utilização do termo, para que a gente não recaia nesse silêncio e nesse esvaziamento do seu conteúdo racial. A professora falou da Patrícia Hill Collins. Aproveitando para contextualizar um pouco, ela foi uma das autoras que já tratavam do tema, mesmo antes dele ser elaborado. Destacamos aqui que ela foi uma das precursoras do conceito de interseccionalidade, que cunhou também o termo de forasteiros de dentro. Ela escreveu sobre os marcadores sociais de gênero e raça, que colocam as mulheres negras em lugares específicos. Dito isso, a gente pode falar um pouco sobre o conceito de interseccionalidade em si. Esse termo foi sistematizado pela feminista norte-americana Kimberlé Crenshaw. Ele foi inaugurado por ela no artigo Desmarginalizando a Interseção de Raça e Sexo, uma crítica feminista negra da doutrina antidiscriminação, teoria feminista e políticas antirracistas, publicado em 1989. O termo nasce das ciências jurídicas, que é a área da autora. Agora vamos ao conceito em si. A interseccionalidade, então, é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como as ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. É importante, então, a gente ressaltar, né, que a interseccionalidade ela é uma das ferramentas teórico-metodológicas possíveis para se entender múltiplas opressões. Além disso, a interseccionalidade não estabelece uma hierarquia ou somatória de opressões. Aqui no Brasil, nós temos várias produções teóricas. Vale destacar a Carla Cotirene, que é bacharel em serviço social, mestra e doutoranda em estudos sobre mulheres, gênero e feminismo pela Universidade Federal da Bahia. Ela é autora do livro O que é Interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais, da editora Letramento, de 2018. E ela coloca a definição de interseccionalidade no seu livro. Está na página 14. A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-hétero-patriarcado, produtores de avenidas identitárias onde mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais. Bom, eu acho que a gente, então, conseguiu, sim, ter obviamente, né, o tempo de um podcast é muito curto para a gente discutir toda a complexidade que a discussão sobre interseccionalidade traz, mas eu acho que foi possível trazer aí um caminho, né, para se começar a pensar na interseccionalidade como
essa ferramenta política também, antes de mais nada, e o quanto que é preciso estudá-la, é preciso compreendê-la, para que, de fato, ela nos sirva como esse instrumento, né, para a compreensão dessa relação entre diferentes marcadores. Como muito bem foi falado aqui, a interseccionalidade, ela não fala dos sujeitos como um cabide no qual as opressões vão sendo colocadas. Muito pelo contrário, ela vai dizer sobre as diferentes confluências dessas opressões, né, desses marcadores, como eles se entrelaçam e como que esse entendimento da complexidade do sujeito, ela é diversa, né? A gente está falando de várias experiências de existir. Então, para mim, esse é o maior mérito da interseccionalidade, né? De trazer um termo que a gente possa pensar as várias violações de direitos humanos das mulheres negras, e como trazer esse instrumento para o nosso lado, como ele pode nos ajudar a compreender a questão da violência que atinge as mulheres negras, né, violência de gênero, né, o que eu chamo de racismo de gênero, ou sexismo racializado, como vocês preferirem utilizar, mas como a violência ela atinge as mulheres negras de uma forma específica, como mulheres negras, aqui no caso do Brasil, vivenciam experiências cotidianas de violência obstétrica, de morte materna, e isso é uma problemática também. Como mulheres negras passam pelo processo de aborto, e não estou falando só de aborto legal, estou falando de aborto como um todo, e são justamente as que mais morrem ou as que mais respondem os processos na justiça por aborto, né, por abortamento. Então, são várias experiências que a interseccionalidade pode nos ajudar a compreender e buscar soluções, e buscar outros instrumentos para que a gente possa cobrar do Estado políticas específicas que possam salvaguardar aí a integridade física das mulheres negras. É sobre isso que a gente está falando. Então, eu agradeço essa oportunidade de falar com vocês, espero que a gente possa ter pelo menos esclarecido aí um pouco, né, sobre, ou prefiro falar escurecido um pouco sobre esse termo que, para mim, ele é tão importante e tão fundamental para a minha própria construção de pensamento. É isso, muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo, foi uma honra receber você, tá? Ter você aqui para escurecer para a gente um pouco mais essas questões, esse termo e toda a sua experiência. Muito obrigada.